Preparando para o nosso tempo de ceia, tempo especial demais, eu queria compartilhar com os irmãos um texto que fala exatamente sobre a ceia. Por que que a gente celebra a ceia? Qual a razão de nós nos encontrarmos e por que é tão importante nós participarmos da ceia? Porque a ceia não é um evento, uma ocasião em que a gente troca por qualquer outra coisa, por qualquer outro evento, porque é indispensável a sua e a minha participação no tempo de ceia. E eu já começo dizendo logo de cara que é uma ordem de Jesus. E porque é a ordem de Jesus, o que resta a nós? Obedecer. Obedecer. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero, seguindo o ideal de lealdade às Escrituras, ele afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e as suas teses, surgem então os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidas como as 5 solas da Reforma. São princípios fundamentais da Reforma que sintetizam o credo dos teólogos protestantes. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, e só a Deus glória. Um resumo do que nós cremos. Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e só a Deus glória. Nós cremos num Deus que é um Deus de pactos, um Deus que faz alianças, um Deus que vem e se compromete conosco, mesmo não tendo em nós nada para dar em troca, Ele faz uma aliança conosco. Esse termo aliança aparece na Bíblia mais de 300 vezes. E sendo Deus quem é, basta a sua palavra para termos certeza de que Ele cumprirá o que prometeu. Basta a palavra falada dEle. Entretanto, Ele registra as suas promessas para nós na palavra que nós temos na Bíblia. Só a Bíblia, só a Escritura. Para a gente não se esquecer, está registrado. Quem aqui mandava cartinhas, bilhetinhos, cartões para a namorada ou para o namorado? Quem mandava? Quem ainda tem guardado o que recebeu? Hoje a turma tira print, né? Guarda no histórico. Ah, mas a gente tem guardado nos armários de casa alguns bilhetes especiais. A gente tem algumas cartinhas, alguns cartões guardados nesses quase 20 anos de casados e 22 de namoro. Tem algumas coisas guardadas lá. Todos os cartõezinhos, as fotos especiais, está guardado. Mas também é verdade que eu escrevi umas cartinhas para quem eu não casei. Muito antes de conhecer a minha esposa, eu sou da época da carta, do cartãozinho. Se essa pessoa guardou o que eu escrevi, está lá. Mas eu sempre fui comedido nas palavras para não me comprometer demais. A primeira pessoa que ouviu da minha boca, eu acho que eu te amo porque eu nunca amei uma mulher. A mulher que eu amo é minha mãe, minha avó, minhas tias. Os homens que eu amo é meu pai, meu irmão, meus avós, tios, meus amigos. Mas eu acho que agora é diferente. Só uma escutou. Só uma pôde ler isso porque eu escrevi, para ficar registrado. E eu lembro que eu escrevi, mandei numa carta. Eu acho que o que está acontecendo é amor. Deus registra o amor dele na cruz do Calvário.
E Ele registra o amor dele na sua palavra para chegar até nós, para vir até nós, para servir de marco, para que ninguém esqueça, para que nós não nos esqueçamos, porque Deus não esquece da aliança que Ele faz. Deus não esquece do pacto que Ele tem com você, do vínculo que Ele estabeleceu com você, desde o dia em que Ele planejou o seu nascimento, e nós cremos nisso. Ele escreveu, Ele registrou, Ele selou a sua história. Teve um dia que você tomou ciência disso, e nesse dia que você tomou ciência disso, você foi registrado com o Espírito de Deus. E nós estamos aqui, e à nossa frente a mesa da ceia, no maior de todos os pactos, o registro foi feito com o sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus, do Cordeiro Pascal, sangue de um inocente, de um puro que foi condenado injustamente, para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Deus faz uma aliança com aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. E Ele promete a volta de Jesus, a vida eterna com Cristo. E nós vamos participar da ceia lembrando dessa promessa. Mas é uma promessa que não é só uma promessa de algo que ainda não aconteceu, mas é uma promessa de algo que está acontecendo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 até o 29. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11, de 23 a 29. Paulo vai celebrar a ceia com a igreja de Corinto, e ele constata algumas coisas acontecendo. E ele trata essas coisas que vinham acontecendo nessa igreja. E aí ele chega e diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Antes da ceia, Paulo chega e ele testemunha uma conduta dessa igreja. Ele lembra as palavras de Jesus, ressalta a importância da participação da ceia, de como era sinal de obediência e não é uma coisa que a gente negocia. É obediência e nós devemos participar da ceia. Mas aqueles irmãos da igreja em Corinto eram dominados pela falta de compreensão desse momento tão importante. Eles não entenderam a importância do momento. Muitos não se preparavam para participar da ceia. Outros chegavam primeiro, devoravam a comida e a bebida, alguns se embriagavam com vinho, e o povo ia participar da ceia, mas com a vida completamente desregrada, vivendo em pecado, sem quebrantamento, sem arrependimento, longe do Senhor, sem proximidade nenhuma com Deus. O que eles estavam fazendo era só um ritual. E Jesus institui a ceia não como ritual, mas como uma celebração da vida. E eles faziam só um ritual. Eles não davam o valor que a ceia tinha. Aqui o apóstolo Paulo orienta e ele adverte o perigo de não participar da ceia ou de participar de uma forma irresponsável.
Preste atenção, aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Cristo como Filho de Deus que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, vivo está eternamente e voltará para nos buscar, quem crê assim deve participar da ceia. Quem crê assim deve participar da ceia de uma forma digna, confessando os seus pecados, abandonando os pecados, mas participar da ceia. Não existe a opção de não participar da ceia para quem crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da sua história. É indispensável para nós. O que esse tempo, esse momento tão marcante ensina para nós? Esse momento é marcante, é precioso demais, porque ele nos ensina sobre gratidão. No versículo 24, diz que Jesus, lembrando, Paulo lembrando as palavras de Jesus, diz que Jesus pega o pão e ele dá graças. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. O Senhor Jesus em tudo que é puro, justo, santo e reto, ele deixou exemplo. Tudo que é puro, justo, santo e reto, Jesus deixou exemplo. E ele agradece pelo pão que vai comer com os seus discípulos, sentado à mesa. Mas tem uma coisa interessante. Ao lado dele, ele ministra e ele agradece o pão, sabendo que o traidor estava do lado dele. Ele agradece a Deus o momento e o pão, mesmo sabendo que seria traído e que estava perto a hora da sua morte, da maior dor que ele sofreria pela morte de cruz, e carregando o peso do pecado da humanidade, pecados do passado, do presente e do futuro. Mesmo sabendo disso tudo, ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Gratidão, ela pode ser encontrada em qualquer pessoa. A gente encontra pessoas no dia a dia que revelam gratidão. Gente que sabe agradecer por muitas coisas. Mas a gratidão não pode faltar nunca na vida do cristão. Ainda que eu possa encontrar um pouco de gratidão em outras pessoas, na vida do cristão jamais pode faltar gratidão. Gratidão no coração dos filhos, gratidão no coração dos pais, gratidão no coração da igreja, gratidão no coração da liderança, gratidão no coração do povo, gratidão nos homens, nas mulheres. Gratidão, sempre encontrar o que agradecer, porque Deus é fiel. Jesus sabia que a hora da morte se aproximava, mas ele também sabia que o plano não terminava na cruz, amém? O plano não terminava na cruz, o plano tinha sequência, o plano ia continuar. Havia uma dor profunda que ele ia experimentar, que nunca havia experimentado, mas ele sabia que o plano não terminava na cruz. Sempre que eu falo de cruz, geralmente quando eu falo com jovens, eu aponto para o lado de cá, porque final de ano e na época da Páscoa, a cruz fica para cá, né? Então, se eu apontar para cá, você entenda simbolicamente que a cruz está aqui. O plano não terminou na cruz. O plano de Deus na vida de Jesus para a nossa vida não acabou na cruz, mas a cruz é o ápice. A cruz é o ápice. Na cruz, um homem santo, reto, puro, justo, morre de forma inocente. Eu não queria misturar as coisas, mas hoje conversava pela manhã, e a gente vê nas notícias, para quem não viu, vai ser informado agora, mas para quem acompanha as mídias sociais, correu essa semana uma exposição no Museu de Arte Moderna, onde haviam pessoas, um homem, nu. Pessoas passavam, viam, crianças viam, testemunhavam aquilo, tocavam no pé, nas partes do corpo. E hoje de manhã ainda pensei nisso, falei, Cristo morreu, e a vergonha da morte de cruz, ela incluía a morte na cruz, nu. Nu.
Cristo morreu nu. E essa é uma morte vergonhosa. A morte na cruz era uma morte extremamente vergonhosa por causa disso. Esse era um dos motivos. A nudez, ela não encontra lugar na nossa vida, no dia a dia. A nudez, ela não encontra espaço na criação dos nossos filhos. A gente não ensina as crianças a não terem pudor, a respeitar o corpo seu e do outro. É assim que nós devemos criar nossos filhos. E se existe algum exemplo de nudez, é a nudez da morte de Cristo. Alguém morreu para que a gente pudesse viver. A nudez era sinal de morte, de morte. Ainda que todos nós tenhamos nascido nus, essa morte, a morte na cruz era vergonhosa, porque morria nu, expunha toda a vergonha, toda a fraqueza. Não era uma morte bonita, nenhuma é, mas essa era terrível. Se você tiver que ser exposto a alguma nudez, olhe para a cruz. Lembre-se de Cristo. Se tiver que ensinar algo aos seus filhos, olhe para a cruz, ensine sobre a cruz. Porque a nudez só fez sentido porque alguém morreu para cobrir os nossos pecados, para nos salvar, nos limpar, nos dar esperança de vida. E apesar dessa vergonha toda, quando Cristo toma o pão, Ele dá graças. Muitos de nós participamos da ceia, mês após mês, e muitas vezes a gente vem e o coração está preocupado, triste, dolorido. São tensões do dia a dia. Ainda assim nós podemos agradecer, porque nós agradecemos a vitória sobre a morte. Quando nós comemos do pão, nós estamos relembrando o pacto com Cristo que venceu a morte. E esse tempo de dor e sofrimento terá fim. Isso tudo terá fim. Isso tudo vai acabar. Jesus agradece, porque Ele sabia da certeza da vitória sobre a morte. Gratidão. Gratidão que nos move na direção de Deus. Cristo pagou o preço na cruz e nós usufruímos do benefício da sua morte na cruz. Aliás, nós usufruímos dos benefícios, no plural, da morte na cruz de Jesus. Gratidão como modelo de vida, como um padrão, sempre agradecer. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, deixe o seu coração se encher de gratidão. Não mais de amargura, de tristeza, de ódio, de lembranças que te puxam para baixo e te afastam do Senhor. Mas nesse tempo, lembre-se de que você tem um motivo de gratidão eterna. E Ele cobre todos os motivos de tristeza e de sofrimento. Lembre-se da cruz. Olhe para a cruz. O benefício da cruz supera qualquer dor que alguém, algum dia, pode ter lhe causado. Você entende isso? O benefício da cruz supera qualquer dor que alguém, algum dia, pode ter lhe causado. Isso é gratidão. Coma do pão com um coração grato, jubiloso, por causa da vida em Jesus. Mas ele continua no versículo 24, e diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é um tempo muito especial, porque é um tempo de recordação, é um tempo de lembrar, é um tempo de gratidão, mas é também um tempo de recordação. Fazer isto em memória de mim. Deus nos deu a capacidade de memorizar, de guardar coisas. Alguns estão perdendo. Alguns estão perdendo. Mas que fique registrado em cada um de nós, na nossa mente e no nosso coração, a memória de quem é Jesus e do que Ele fez por nós. Eu vou alimentar a minha memória com as coisas que Deus já fez na minha vida.
você tem essa capacidade de lembrar. E você pode lembrar de coisas boas ou de coisas ruins. Nós temos a mesma capacidade. Ou alguém aqui só consegue lembrar de coisas boas. Alguém aqui não sabe porquê, mas nasceu assim, tem uma memória seletiva, só lembra do que é bom. Eu acho que eu já conheci gente que tem uma memória seletiva ao contrário, só lembra do que é ruim. Nunca consegue agradecer por nada. Deus nos deu a capacidade de lembrar, de armazenar fatos, episódios, coisas que nós experimentamos. Tem gente que só traz à memória o que é ruim, as dores, as tristezas. Mas Jesus nos ensina que quando nós participamos da ceia, nós devemos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós e em nós. Tudo que Deus já moveu na nossa direção e em nosso favor. Tudo que Deus trabalhou dentro de nós. Nós participamos da ceia lembrando disso tudo. De todos os seus atos de amor e de misericórdia. É assim que a gente deve participar da ceia. Deus, Ele já vem trabalhando na nossa vida, já tem moldado o nosso coração, o nosso caráter. Deus tem nos domado e ao mesmo tempo tem nos impulsionado na direção dEle. O ápice da obra da salvação é a cruz do Calvário. Eu preciso olhar para a cruz e me lembrar de que alguém pagou o preço. Use a sua capacidade de memória para lembrar que Deus te tirou da morte e te trouxe para a vida. Deus te tirou do lamaçal e colocou sobre a rocha que é Jesus Cristo. É tempo de celebrar, é tempo de comemorar, é tempo de usar a capacidade de lembrança para lembrar de tudo o que é bom. Mas também esse é um tempo de nós lembrarmos das promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, que estão registradas na sua palavra. Você conhece as promessas? Quantas promessas tem na Bíblia? Os estudiosos dizem que tem pelo menos uma para cada dia. Tem mais de 365 promessas na Bíblia. Pelo menos uma para cada dia. Você sabe de cor pelo menos 30? Que aí você repete todos os meses. Lembre-se das promessas. Nós vamos participar da ceia lembrando das promessas do Senhor. Elas nos motivam, elas inspiram, elas nos dão forças para continuar. A gente tem provado de que Deus é fiel para cumprir cada uma delas. Então nós participamos da ceia lembrando também das suas promessas. Nós lembramos do que Ele fez e nós lembramos das promessas para coisas que virão. Jeremias 3:21, o que é que diz? Quero trazer à memória, só isso que sabe, mas quem sabe fala bem alto, eu quero trazer à memória, isso que pode me dar esperança. Eu quero lembrar do que pode me dar esperança, não daquilo que me põe para o chão. O texto continua ainda, versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é o quê? A nova aliança no meu sangue. Esse tempo marcante e precioso é um tempo de renovação, tempo de gratidão, tempo de recordação, mas também um tempo de renovação. Gente, diariamente a gente sofre com desgastes na família, no governo, nos relacionamentos, no trabalho, em todas as áreas. A gente passa por desgastes. E nós precisamos ser renovados para a gente continuar funcionando bem. Jesus faz uma nova aliança com o seu povo. E essa aliança é a garantia da vida eterna. A certeza da vida eterna. As antigas alianças com Noé, Abraão, Israel, Davi, Salomão, eram sempre feitas de um lado por Deus, que é eterno e perfeito, e de outro lado por homens que são falhos e passageiros. Então ele foi preciso fazer uma nova aliança, mas que não pudesse ser jamais quebrada.
E isso só foi possível através do próprio Deus se encarnando em forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Desse modo, a aliança feita em Jesus é totalmente perfeita, irrevogável, eterna. Ela não pode ser quebrada, porque ela não foi feita por um homem que tinha falhas ou pecados, mas com alguém puro, imaculado. E Ele derramou o seu sangue por nós. Essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança é para nos renovar. É para dar forças para continuar. Lembrar que existe uma aliança dele com você é para te fortalecer. É para dar forças para vencer o pecado, as lutas, as dores, as provações, as perseguições, as afrontas do mundo. Existe uma aliança do Deus Criador dos céus e da terra com todos aqueles que são dele. Essa nova aliança é no sangue de Jesus. Nós vamos tomar do cálice, lembrando dessa nova aliança. É uma renovação. Sempre que a gente participa da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança de fé e de esperança em Jesus. Nós esperamos nele, porque nós temos convicção de que ele vai cumprir a sua promessa. Mas esse tempo de participar da ceia também é marcante, porque é um tempo de proclamação. Versículo 26. Quem está com a sua Bíblia aberta, queria convidar você para ler comigo. 1 Coríntios 11, 26. Quando nós enviamos missionários, quando nós intercedemos por eles, quando nós investimos, quando nós saímos da nossa casa para trabalhar, para estudar, ou quem sabe só para dar uma volta, um passeio, essa verdade precisa aparecer em nós. Versículo 26, leia. E se você está nos visitando nessa noite, quem sabe esteja aqui pela primeira vez, você é alvo dessa proclamação. Nós participamos da ceia para dizer para todos que nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador nosso. A participação da ceia, ela encontra sentido quando nós anunciamos a Jesus. Participar da ceia e viver o resto do mês desconectado de Jesus não faz sentido. Nós participamos da ceia para proclamar o Senhor e Salvador. É um privilégio para nós, é um privilégio para quem é discípulo de Jesus participar da ceia. E os discípulos foram chamados para anunciar a salvação. Discípulo foi chamado para fazer discípulos, para proclamar o Evangelho, proclamar as virtudes do Senhor. Jesus, ele nos alimenta e fortalece para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos, servindo para alimentar outros. Esse pão que nós provamos, nós levamos até outros, o pão espiritual. A Jesus, de quem nós fomos alimentados, faz sentido eu ser alimentado por Ele, para levá-lo aos outros. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que vai participar da ceia, não se esqueça. A gente come do pão e bebe do cálice para proclamar agora, mas para proclamar amanhã, e depois de amanhã, e na hora das notícias tristes, e na hora das vitórias, das respostas boas, positivas, das surpresas, das coisas que a gente não esperava e que Deus decidiu fazer em nós e por nós. Proclamar em todo o tempo quem é o Senhor e Salvador. Não esconder jamais a obra de Jesus. Por fim, versículo 28. E aqui a gente terminando o nosso preparo para participar da ceia. O apóstolo Paulo recomenda aos irmãos da igreja em Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse é um tempo extremamente especial, marcante, porque é também um tempo de confissão.
Na nossa liturgia, nós separamos sempre, em todos os encontros, em todos os cultos, um momento de confissão, de contrição. Uma hora em que nós abrimos o nosso coração, nos expomos diante do Senhor, confessamos falhas e pecados, pedimos o seu perdão e pedimos forças para não errar mais de novo na mesma área. E quando nós participamos da ceia, mais uma vez nós estamos confessando, é um tempo de confissão, de que nós não poderíamos por nós mesmos, de que nós somos falhos, de que nós não somos merecedores, mas Deus nos alcançou com a sua graça. Comer do pão e beber do cálice é um prazer inexplicável, porque eu confesso o meu pecado e eu provo da graça e do perdão. Quem não prova da graça e do perdão, come para si juízo, é o que o texto diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Coma do pão, beba do cálice, você que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Mas confesse todos os seus pecados, não deixa nada escondido. Não tenta encobrir nada, porque do Senhor nós não escondemos nada. Esse exame é feito pelo Espírito de Deus em nós. Peça para o Espírito Santo para te ajudar a examinar. E coma do pão, celebre a vitória sobre a morte. Beba do cálice, do conteúdo do cálice, festejando a vida com Jesus. Participar da ceia é um tempo que a gente não transfere, a gente não adia e a gente não troca por nada. Porque participar da ceia é marcante demais. É um tempo de gratidão, de recordação, é um tempo de renovação, é um tempo de proclamação e um tempo de confissão. Convido você para fechar os seus olhos.